Chegou a hora da previsão do tempo porque o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial por causa de chuvas intensas para algumas regiões do país. Quem chega com as informações para a gente é o Giovanni Dolife, que é doutor em meteorologia e coordenador de operações substituto do CEMADEM. Boa tarde, Giovanni. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. Quais destaques a gente pode agora falar para essa tarde ainda? Olha, Kelly, muito boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham a gente. Tem chance dessas chuvas fortes, pontuais, né? A gente vê que foi numa cidade, numa localidade, mas ali ela é intensa, cai num curto intervalo de tempo muita água e acaba causando enxurradas como essa que a gente viu aí, né? Então, na região sudeste, isso pode acontecer, na região centro-oeste também, tem chance de acontecerem pontualmente essas chuvas mais fortes, né? Até porque a gente ainda está no verão, estamos ainda na estação chuvosa, então apesar de a gente estar tendo menos chuva do que normalmente acontece, pontualmente essas chuvas podem acontecer com forte intensidade. Inclusive o INMET, Giovanni, alega que essas chuvas podem continuar até amanhã. Claro que de forma isolada, mas em várias regiões do Brasil. E a gente fica sempre preocupado, né? Porque em muitos locais, o que acontece? Se chove de uma forma intensa, num curto espaço de tempo, não tem jeito. O resultado é alagamento, né? Porque as cidades não estão preparadas para muita água num curto intervalo de tempo, né? São grandes superfícies impermeáveis, a água não tem para onde ir, então ela vai escoando pelas ruas, né? É como se as ruas fossem os rios, os córregos, os cursos de água que antes de ter a cidade ficavam ali. A gente cobre tudo com asfalto, com concreto, faz umas redes de drenagem, né? Uns bueiros, canarias, uns córregos que para chuvas mais fracas funciona, mas com essas chuvas mais fortes não é suficiente. Giovanni, vamos chegar agora a imagens ao vivo para a gente da capital paulista. Neste momento, temperatura de 31 graus. O que a gente pode dizer para os paulistanos? Olha, essas nuvens que a gente está vendo aí são nuvens cúmulos de bom tempo, né? O céu está bem azul atrás, está calor. Quando está bem quente, a gente fica preocupado, né, com alguma pancada de chuva mais forte. A chance até existe, mas é menor hoje do que em outros dias. Então, hoje a chance é menor de a gente ter tempestade. De fato, essas nuvens que a gente está vendo ainda estão com pouco desenvolvimento, né? Não, essas que a gente está vendo não tem cara de que vão causar nenhuma tempestade, não. Giovanni, inclusive, vamos aproveitar, deixa já trazer, não sei se dá para arriscar já uma previsão para o carnaval, né? Quem for para São Paulo passar o feriadão, o que pode esperar em relação ao tempo? Calor, Kelly. Bastante calor, vai continuar parecido com o que está hoje e chance pequena de chuva, né? No sábado tem um pouco mais de chance de alguma chuva, mas a maior parte do carnaval vai ser sem chuva e com bastante calor. Bom, de São Paulo, a gente segue sempre para onde? Para o Rio de Janeiro. Neste momento, temperatura no Rio 33 graus. As imagens são do serviço de streaming EarthCam. E, claro, tempo bonito demais. Quem pode, aproveita. Não perde tempo, não. Vai para a praia, Giovanni. Demais, principalmente para a gente, né, que está fechado com ar-condicionado, esse calor, uma praia dessa anima mesmo. E não tem previsão de chuva não, viu? A gente vê poucas nuvens ali na área de serra pode até dar uma pancadinha rápida de chuva, mas aí nessa bela praia que a gente está vendo não tem previsão de chuva não. E tem um ponto interessante, Kelly, que as águas aí ali no Rio de Janeiro, nas imagens que a gente está vendo, não estão tão quentes quanto no litoral de São Paulo. E vou dar números, né? As águas aí nas praias da cidade do Rio de Janeiro estão com temperatura entre 26 e 27 graus. No litoral de São Paulo e já no litoral sul do Rio, ali Angra, Paraty, estão com 29 e 30 graus, mais quente. E o motivo é um fenômeno já conhecido no estado do Rio de Janeiro, inclusive que deu nome a uma cidade que fica um pouco mais ao norte do que a capital, que é Cabo Frio. A região dos lagos ali é conhecida por ter água bem fria. E o processo é a subida de água fria, né, de profundidades maiores, que acontece por causa dos ventos que costumam soprar de nordeste. Eles puxam a água de cima, a água do mar que está em cima, né, na superfície, empurra essa água para alto mar e vem água do fundo substituir uma água que está mais fria. Então, eu acompanho mapas de temperatura, de anomalias de temperatura da superfície do mar, inclusive está bem mais frio do que a média para essa época na região dos lagos,
e aí um pouquinho pega também a cidade do Rio de Janeiro. Então, por um lado, é até bom, porque ajuda a amenizar o calorão que tem feito, né? E a gente sempre aprende demais aqui no Conexão, né? Sempre uma oportunidade de aprender e se aprofundar um pouquinho mais sobre os fenômenos climáticos, né? Porque influencia, claro, a todos nós. Já que a gente falou de São Paulo, sobre o carnaval, o que a gente pode dizer também para o Rio de Janeiro? Vão ser dias quentes, sem chuva ou não? Também, viu, Kelly? Não muda, não. O cenário atmosférico é de uma pressão mais alta em toda a região sudeste, que inibe as chuvas, faz com que a gente tenha muitas horas de sol, portanto, temperaturas altas. Rio de Janeiro deve ter um carnaval com calor e pouca chuva. E agora a gente segue para Minas Gerais, trazendo imagens ao vivo de Belo Horizonte, onde neste momento, Giovane, a temperatura por lá é de 29 graus. 29 para BH é uma temperatura próxima da média para essa época, um calorzinho. E na imagem a gente vê no fundo, no canto direito ali, umas nuvens já com uma coloração mais acinzentada, né? E de fato tem chance hoje de ter algumas pancadas de chuva, essas chuvas de verão, né? Que pontualmente podem causar transtorno. Então em BH hoje tem mais chance de chuva do que em São Paulo, que a gente viu que é bem pequena, e no Rio de Janeiro praticamente sem chance de chuva. Então em BH pode ter aí uma chuva no final do dia de hoje. Giovane, de uma forma geral, quais destaques você traz para a gente em relação ao Sul, Norte e Nordeste? O Sul está bem quente, Kelly. Porto Alegre, agora há pouco, 1h da tarde, estava fazendo 36 graus no aeroporto internacional, no aeroporto ali de Canoas. A média para Porto Alegre, essa época, é de temperatura em torno dos 30. Então, 6 graus acima da média. No Rio de Janeiro, no mesmo horário, lá no aeroporto internacional também, estava fazendo 34. Então, mais quente em Porto Alegre do que no Rio de Janeiro. E muito acima da média. A média no Rio é 32, 33 nessa época. Então, no Rio está 1, 2 graus acima da média. Lá em Porto Alegre, 6 graus acima da média. E aí é interessante a gente colocar, Kelly, que para classificar como onda de calor, a temperatura precisa estar pelo menos 5 graus acima da média. Então, apesar do calor que a gente está vendo no Rio, agora, hoje, em São Paulo também, não se classifica como onda de calor, porque não está 5 graus acima da média. Já lá no Sul, sim. O calor que está fazendo lá está muito acima da média, está acima desses 5 graus, por isso lá eles estão vivendo mais uma onda de calor desse ano, né? A terceira já lá no Sul, a segunda só em fevereiro. Agora, nos próximos dias, no Carnaval, as temperaturas em áreas do Sudeste vão subir mais, interior de São Paulo, Minas, Goiás, e aí podem ficar por alguns dias acima dos 5 graus. Lá no Sul vai continuar. Então, o que chama a atenção, Kelly, é que a gente está tendo um longo período agora, em fevereiro teve pouca chuva no Sudeste e no Sul, parte do Centro-Oeste e do Nordeste também, e nesse período de verão, se a gente fica sem nuvens, sem chuva, as temperaturas ficam altas, né? Então, a gente deve ter ainda, além dessa semana, durante o Carnaval e a próxima semana ainda, com poucas chuvas e temperaturas altas em algumas áreas, mais de 5 graus, caracterizando onda de calor Sul, Sudeste, interior do Nordeste e parte do Centro-Oeste. Esse é o destaque maior, pensando nessa semana e a semana que vem. Bom, vamos continuar enfrentando o calorão então. Giovane, sempre legal para a gente demais te ouvir, viu? Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, Kelly. Boa tarde, até mais. Até.